Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Novo Horizontino e Sport Recife. Novo Horizontino vem como primeiro na classificação geral, quinto jogando em casa, enquanto o Sport Recife terceiro na classificação geral e terceiro jogando fora. O que chama atenção aqui, o Novo Horizontino marca primeiro em 73% das vezes. E quando marca, vence no HT em 55% das vezes. Já o Sport marca primeiro em 40%, mas ele vence em 67% das vezes quando marca. Ou seja, o Sport, se marcar primeiro, ele tem mais dados a seu favor de segurar o resultado no HT e no FT, tá? Mas tem aqui o dado de que o Novo Horizontino marca primeiro. E aí a gente linkando aqui com as outras informações, o Novo Horizontino tem uma grande incidência de gols no início do jogo, enquanto o Sport Recife também tem uma grande incidência de tomada de gols no início do jogo. Aqui o lei goleada pode ser interessante, ó. Você vê aqui, não tem muitas goleadas em placares repetidos, não tem nenhuma goleada em placares repetidos, tá? Mas o Novo Horizontino é um time aqui que tem bastante incidência de over 0.5 e over 1,5. Então, para você que trabalha no lei goleada no primeiro tempo, né, pode ser um pouco complicado. Então, o nosso algoritmo aqui deu uma oportunidade de lei fora, pelo fato de que o Novo Horizontino vem com uma média de pontos superior à do Sport, enquanto o Sport tem um coeficiente de variação aqui de 0.89 e o Novo Horizontino de 0.53. Então, lei fora é o que a gente quer explorar. Outro jogo que a gente vai falar aqui é o jogo do Avaí e América Mineiro. Vamos pegar aqui a classificação para você ver. O América Mineiro vem quinto colocado aqui, 3 pontos do Mirassol para entrar no G4, enquanto o Avaí vem em nono colocado, não tem muita vontade, né, digamos assim, não tem muita necessidade de vencer esse jogo. O nosso algoritmo está dando aqui uma oportunidade de lei fora, mas a média de pontos do Avaí é 1.67, classificação casa é 14º, então não é um time muito bom como mandante. Então, se tiver oportunidade por lei fora, muito claro, eu vou entrar. Caso contrário, eu prefiro fazer aqui ou lei casa ou o lei goleada, pelo fato de que os dois times são bastante under, tá? E você vê aqui que o Avaí, ele tem grande incidência de gols no primeiro tempo, mas ele não tem necessidade de vitória. Então eu tenho muito interesse em tentar buscar aqui o lei goleada, tanto do Avaí quanto do América Mineiro, que o América Mineiro ele não é um time que marca primeiro muitas vezes e ele é definitivamente um time under, assim como o Avaí. Então pode ser uma outra estratégia para a gente explorar aqui, talvez o lei goleada ao invés do lei fora. Se tiver padrão para o lei fora, vamos explorar o lei fora. Outro jogo que a gente vai falar, Ceará e Ponte Preta. Ceará vem sétimo colocado, a Ponte Preta em 14º. O Ceará, que vem com 45 pontos, ainda tem chance para tentar brigar aqui pelo G4, porém um pouco mais complicado. E a Ponte Preta, ela está praticamente brigando para não cair. Então pode ser um jogo mais interessante para a gente começar a analisar aqui. E o que chama atenção, o Ceará marca primeiro em 60% das vezes e a Ponte Preta só em 7% das vezes. Então, o lei fora parece ser bastante interessante. A média de pontos aqui do Ceará jogando em casa é muito boa, coeficiente de variação aqui de 0.55, ou seja, essa média é confiável. Porém, a Ponte Preta vem com uma média aqui de 0.60, ou seja, um time que jogando fora é muito ruim, porém um coeficiente de variação bastante alto, tá? Então tem que tomar cuidado porque pode ser que a Ponte Preta surpreenda. O que os dados mostram aqui é que a Ponte Preta não deve vir muito bem no primeiro tempo, mas a gente precisa ter leitura de jogo para fazer isso. Outro jogo que a gente vai falar aqui é Santos e Mirassol. O Santos vem segundo colocado na classificação geral, sexto jogando dentro de casa, ou seja, não é um mandante tão bom, é mais por conta do visitante que o Santos está nessa segunda colocação e o Mirassol em quarto colocado. Se a gente pegar aqui a classificação, o Santos está relativamente mais tranquilo. Uma vitória deixa muito mais próximo da Série A, enquanto o Mirassol tem aqui na sua costa, né, América Mineiro, Vila Nova e Ceará. Então isso pode ser um pouco complicado para o Mirassol e deve ter muita necessidade de vitória. O lei fora interessa bastante para o Santos, pelo fato de estar jogando em casa. Os dados estão a nosso favor, marca primeiro em 73% das vezes, enquanto o Mirassol só em 33% das vezes. O Santos tem bastante incidência de gols no primeiro tempo, enquanto o Mirassol tem pouca incidência de gols, tá? É um time que majoritariamente é under no primeiro tempo. A gente tenta buscar aqui o lei fora,
mas ficar de olho também que o Mirassol é um time que empata muito e tem um coeficiente de variação aqui bastante alto para quem joga fora. O Santos, ele tem uma média de pontos de 2, porém jogando dentro de casa não vem muito bem, né? Você pega aqui, ó, Santos, os últimos jogos, 3-1 perdeu pro Goiás, 1-0 do Operário, 1-1 no Novo Horizontino, perdeu pro Botafogo e venceu o América Mineiro por 2-1. Então assim, o Santos não tem jogado tão bem dentro de casa, tá? Então eu quero também tentar explorar esse lei goleada, porque pelo fato da odd do Santos estar 1.63, o mercado ele deve esmagar um pouco essa odd do goleada e pode ser bastante interessante para você buscar. Mas toma cuidado, porque se o Santos marcar gol logo no começo, esse lei goleada fica difícil. Apenas se tiver padrão, tá? Outro jogo que a gente vai falar, Botafogo e Operário. Botafogo 15º, enquanto o Operário 8º colocado, tá? O Botafogo ele tá brigando para não cair, enquanto o Operário precisaria de um milagre para subir, né? A chance é muito, muito difícil, mas pode ser que esteja brigando aí para subir. O que a gente vê aqui de valor, né? 2 times under no primeiro tempo, 2 times under no geral. Então, scalp no primeiro tempo pode ser interessante e também o lei goleada favorito. Essa odd deve estar bem alta, mas parece ser bem tranquila. Fica aqui o ponto de atenção que o Operário tem tomado muitos gols no início do jogo, enquanto o Botafogo não toma muitos gols e também nem faz muito. Então, o scalping e lei goleada pode ser bastante interessante. Outro jogo que a gente vai falar, Coritiba e Amazonas. Coritiba vem 12º colocado na classificação geral, 10º na classificação casa, e o Amazonas vem 10º, jogo de meio de tabela, né? Se a gente for ver aqui, o Coritiba está em 12º, também precisa de um milagre para subir e tem uma chance praticamente nula de cair. Então, assim, é um jogo sem muito interesse, tem a oportunidade aqui de lei fora que o nosso painel está identificando, muito por conta de que o Coritiba marca primeiro na maioria das vezes, enquanto o Amazonas marca primeiro só em 29% das vezes. De novo, eu também quero tentar explorar o lei goleada mais para ficar de olho, que o Coritiba tem marcado muitos gols no início do jogo. Então, assim, esse lei goleada talvez eu explore a partir do minuto 10, mas o lei fora, se tiver padrão, vamos tentar explorar. Outro jogo que a gente vem falar aqui, Goiás e Vila Nova. O Goiás vem 11º na classificação geral, enquanto o Vila Nova vem 6º. Se a gente pegar a classificação, o Goiás precisaria de um milagre para tentar brigar pelo G4, o Vila Nova está muito mais próximo. Mas é para a gente ficar de olho, porque o Goiás jogando em casa vem com uma média de pontos interessante, coeficiente de variação baixo, enquanto o Vila Nova vem com uma média de pontos ridícula jogando fora, é o 15º jogando fora, mas um coeficiente de variação aqui relativamente alto. A race do Goiás é muito boa, né? Vitória, empate, derrota, empate, vitória, e venceu o Santos no último jogo, enquanto o Vila Nova só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Então pode ser interessante esse lei fora, mas tomar cuidado para ver a vontade que o Goiás está jogando esse jogo. Pelo fato dele ter vencido o Santos, pode ser que seja interessante. Vamos para o outro jogo, Brusque e Ituano, 14 de outubro. O Brusque vem aqui em 19º, enquanto o Ituano em 18º. 2 times aqui que teoricamente estão brigando para não cair, já muito próximo do rebaixamento, tá? Então eu quero explorar aqui também o lei goleada, né? Porque são 2 times aqui bastante under, o Brusque muito mais, né, 86% das vezes, uma média de gols aqui de 1.14, já o Ituano tem uma média de gols maior, mas muito por conta de gols tomados, e o Brusque tem aqui um saldo de gols aqui positivo, enquanto o Ituano tem um saldo de gols aqui negativo. Ficar de olho que o Brusque tem um histórico de fazer e marcar muitos gols, fazer e tomar muitos gols no início do jogo, então isso daí pode ser um pouco complicado para você trabalhar o lei goleada, mas por ser um jogo de desesperados, pode ser interessante. E o último jogo que a gente vai falar aqui é Guarani e CRB, também jogo de desesperados. Guarani já rebaixado, enquanto o CRB em 17º colocado, tentando sonhar em sair dessa zona aqui de rebaixamento. Tá? O Guarani vem aqui com uma campanha terrível dentro de casa, né? 19º colocado, 20º, numa race terrível também, né? Derrota, empate, derrota, ó. Vamos pegar aqui, ó. O Guarani perdeu pro Botafogo, perdeu pro Ituano, empatou com o Avaí, perdeu pro Operário e ganhou do Mirassol surpreendentemente, né?
E o CRB vem aqui numa race um pouco melhor, né? Venceu do Paysandu, venceu do América Mineiro, empatou com o Botafogo fora de casa, perdeu da Ponte Preta em casa, perdeu do Sport fora, que é extremamente normal. Então, pode ser bastante interessante aqui esse Lei Casa, se tiver comportamento, mas toma cuidado porque o Guarani tem 53% de estatística a seu favor de marcar primeiro, e o Lei Goleada pode ser interessante muito por conta de que o Guarani não é um time que marca muitos gols, não é um time que tem um saldo absurdo, e o CRB é um time que tem perdido, porém para times grandes, né? Para times que estão lá brigando no topo da tabela. Então, contra o Guarani pode ser que o CRB venha com uma postura agressiva e o Lei Goleada Guarani pode ser interessante, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Isso daí de lei, de back, a gente faz na Betfair Exchange, que é a nossa patrocinadora aqui do canal. E se você quiser acessar todos esses painéis, ver todos os jogos que a gente tem aqui, a gente não cobre data FIFA, a gente cobre as 13 principais ligas do mundo, a gente tem o link aqui na descrição. Forte abraço, até a próxima.